Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. O Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul e Porto Color. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi e você acompanha aqui na RDC o Cruzando as Conversas, o seu programa de análises e debates, trazendo para você sempre os assuntos mais importantes do momento, o impacto deles na nossa sociedade, com a análise dos nossos comentaristas e convidados aqui nos estúdios da RDC TV e também por videoconferência. Você pode nos assistir pelos canais 24 e 524 da NET e também pelas redes sociais, em todas as plataformas, o Cruzando as Conversas e toda a nossa programação no Twitter, no Facebook, no Instagram e no YouTube. O Cruzando as Conversas também pode ser acompanhado através do formato de podcast. É isso mesmo, você pode baixar no seu smartphone. O nosso podcast está disponível no Spotify, no Google Podcast e nos demais agregadores. No nosso site rdctv.com.br. Você clica na aba podcast e tem acesso ao nosso programa na íntegra. A RDC TV está fazendo a cobertura das eleições 2020. Nós estamos com uma série de entrevistas especiais nas segundas e terças-feiras, com os candidatos a prefeito de Porto Alegre e também os candidatos a vice-prefeito. E nas quartas, quintas e sextas, no portal RDC, um especial entrevistando os candidatos a prefeito do interior, as principais cidades. Hoje nós tivemos a cidade de Gramado. Na próxima segunda-feira, o portal RDC, às 14 horas, recebe os candidatos a vice nas chapas de Walter Nagelstein e Manuela Dávila. E o Cruzando as Conversas recebe Walter Nagelstein e Manuela Dávila. E nos dias 26 e 28, a RDC TV promove os debates finais na televisão entre os candidatos a vice, no dia 26, às 14 horas, no horário do portal RDC, e no dia 28, às 22h15, um evento especial da RDC TV em parceria com o LID RS, no Hotel Sheraton, o evento presencial com os candidatos a prefeito, o último debate. Nós convidamos todos vocês que estão nos acompanhando a assistir o debate final dos candidatos a prefeito de Porto Alegre. Você forma o seu voto na programação da RDC TV numa ampla cobertura das eleições 2020. O Cruzando as Conversas de hoje é especial. Nós vamos falar sobre contas públicas no Rio Grande do Sul e no Brasil. E para falar sobre esse tema, eu convidei dois grandes especialistas na área, duas pessoas que vivenciaram as contas públicas. Tenho o prazer de receber o ex-governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigoto. Governador, bem-vindo. Prazer falar com o senhor. Olha, uma alegria muito grande, Guilherme, voltar a falar contigo, com todos os nossos telespectadores da RDC e também com o pessoal que está nos acompanhando através das redes sociais. Então, eu fico muito feliz, agradeço o convite e principalmente sabendo que terei ao meu lado, nessa conversa, uma figura que eu tenho um respeito, um carinho muito grande, que é o nosso ex-secretário, o economista Aode Cunha. Muito bem. Antecipando, portanto, o governador antecipou, deu spoiler do outro convidado. O Aode Cunha foi secretário da Fazenda no governo Ieda Cruz, economista, colunista do Infomoney. Aode, bem-vindo, prazer recebê-lo novamente no nosso programa. Muito obrigado, Guilherme. Um prazer, uma boa noite para você, para todos os telespectadores da RDC. E para mim também uma satisfação muito grande poder estar aqui nesse programa com o governador Rigoto, com quem eu tive o prazer e a honra também de trabalhar no governo dele, como presidente da Fundação de Economia e Estatística. Então é uma dupla satisfação para mim. Muito bem. Aliás, eu gostaria de ressaltar duas coisas. Primeiro, em relação ao ex-governador Rigoto, ele vai estar nesse final de semana no evento do LID
em Canela e Gramado, fórum do LIDE que nós estamos divulgando aqui ao longo dessa semana. O Eduardo Fernandes participou na quarta-feira do nosso programa. Ontem nós tivemos a Janete Lontra, presidente do Badesul, aqui no nosso programa. Hoje o ex-governador Germano Rigotto ele vai estar participando do evento lá em Canela e Gramado, e eu quero ressaltar a importância desse evento, um evento presencial. O LIDE é parceiro da RDC na realização dos debates que nós vamos organizar aí na semana do dia 26, então fiquem ligados. E com relação ao Aode Cunha, eu quero deixar aqui já o convite para que o nosso telespectador assista a entrevista que o Aode fez junto ao Felipe Moura Brasil no site O Antagonista, muito esclarecedora também sobre as contas públicas, teto de gastos. Nós vamos falar alguns desses assuntos aqui na noite de hoje, mas fica aqui a minha recomendação e parabenizar o Aode aí pela entrevista que eu tive o prazer de assistir. Muito bem, senhores, vamos falar então sobre contas públicas. Eu acho que a gente pode começar sobre um tema que é de interesse de ambos e que tem tudo a ver com isso, que é a reforma tributária em nível federal. Depois a gente pode pincelar estadual, mas a reforma tributária em nível nacional, que é, obviamente, algo muito importante para o ano que vem. Está se discutindo aí a possibilidade até de um novo imposto, uma nova CPMF. Eu gostaria da análise dos senhores em relação a isso, o andamento da reforma tributária em nível federal. Vou começar pelo ex-governador Germano Rigotto, que é um militante nessa área. Governador. Bem, eu diria, Guilherme, que me preocupa o andamento da reforma tributária em nível federal. Por quê? Ela estava andando bem na Câmara e no Senado, com duas propostas, a PEC 45 e a PEC 110, e duas propostas que, no meu modo de ver, elas vão na direção correta, que é um processo de racionalização, de simplificação do sistema tributário, de desoneração da produção. Quer dizer, elas vão na direção do que se precisa ter no sistema tributário nacional, principalmente com relação à tributação que recai sobre o consumo. Ela cria, por exemplo, a PEC 45, um grande imposto sobre bens e serviços, um grande imposto sobre valor adicionado, né? Substituindo os 27 CMS, IPI, PIS, COFINS, ISE, quer dizer, racionaliza o sistema tributário. Com isso, deve diminuir a sonegação, a informalidade e a busca do judiciário para não pagar tributo, em cima de problemas que existem na legislação. Então, eu acho que essas duas propostas, a da Câmara e a do Senado, estão na direção correta. O que, no meu modo de ver, não está na direção correta é a posição do governo federal. Por quê? Porque simplesmente a área econômica do governo primeiro ficou fora, distante do debate. E quando entrou, que já deveria ter entrado há muito tempo, dizendo o que concordava e o que não concordava das propostas que estão no Congresso Nacional, o governo vem com uma ideia de, primeiro, alterar apenas os tributos federais. Aí não é a reforma tributária. Não mexer no ICMS, não alterar o ICMS, não é a reforma tributária. Pois bem, e mais do que isso, a ideia de criar um imposto, um tributo sobre pagamentos e sobre transações virtuais. Quer dizer, seria uma CPMF turbinada. Eu acredito que isto tem uma grande resistência dentro e fora do Congresso Nacional e atrapalha o debate da reforma. Agora, a reforma tributária, dentro de um quadro que nós estamos vivendo, e o Aode vai poder avançar bem nessa direção, de um déficit absurdo, de um crescimento da despesa, principalmente devido ao enfrentamento da pandemia, quer dizer, a dívida, a relação dívida-PIB crescendo absurdamente, né? Vamos chegar ao final do ano aí com a relação dívida-PIB em torno de 100%, quando estávamos em 75% o ano passado. Então, é um indicador preocupante. O meu medo é que a reforma tributária, nesse momento, ela sirva apenas para fazer aquilo que não deveria ser a razão de uma reforma tributária, que é aumentar a arrecadação do governo federal. Isso me preocupa muito. E não te pareceu, governador, que o projeto foi extremamente tímido, considerando, por exemplo,
a PEC 45, porque basicamente é uma unificação de 2 tributos, o que foi apresentado até agora. A segunda parte da reforma nem foi apresentada ainda, porque gerou uma série de insatisfações entre os parlamentares da base e ficou aquela provinha, mas com um gosto muito amargo na boca e com a elevação da alíquota, né? Não foi muito tímido o texto, decepcionante, para dizer em outras palavras. Alô? Eu perdi o som, viu? Eu fiquei sem retorno. Tu conseguiu me ouvir? Não conseguiu me ouvir, né, governador? Está me ouvindo agora? Agora estou te ouvindo, mas eu fiquei totalmente sem retorno. Bom, eu vou repetir então. Eu havia dito, basicamente, que na minha avaliação o texto da reforma tributária, a primeira parte dele, era um tanto quanto tímido, porque basicamente gerava uma unificação do PIS e do COFINS, e a PEC 45, por exemplo, ela unifica muito mais tributos. E a segunda parte da reforma ainda não foi apresentada. Quer dizer, quando era para ter sido apresentada, houve uma insatisfação muito grande entre os parlamentares da base do governo e acabou sendo adiado e até agora não se falou mais disso. Não é um projeto que, pelo que foi mostrado, é muito tímido ou muito parco, para utilizar uma palavra talvez até mais forte? Bom, primeiro, a questão de PIS e COFINS, a fusão de PIS e COFINS, é um debate que vem de muito tempo. Vem desde o governo Temer, essa possibilidade de fundir. O ministro Paulo Guedes criticou a proposta PEC 45 porque diz que criar um imposto sobre bens e serviços, substituindo ICMS, ISS, PIS, COFINS, IPI, com uma alíquota de 25% seria um absurdo, tá? E que isto não seria aceito. Só que ele manda para o Congresso uma proposta de fusão apenas do PIS e COFINS com uma alíquota de em torno de 13%. Então, eu diria o seguinte, se é ruim uma alíquota de 25%, com IPI, com PIS, com COFINS, com ISS, tu imagina o que representa, principalmente para o setor de serviços, esta fusão de PIS e COFINS com a alíquota que ele está propondo. Gostaria de ouvir também a análise do ex-secretário da Fazenda, Aode Cunha. Aode, e esse projeto de reforma tributária? Bom, Guilherme, eu escutei aqui atentamente o governador Rigoto e concordo praticamente em tudo, assim, do ponto de vista de linhas gerais, né, sobre o que está acontecendo em relação às propostas que já estão em andamento no Congresso e aquilo que foi encaminhado pelo governo. Eu acho que o primeiro ponto é que o Brasil precisa muito dessa reforma tributária, né? Ele precisa de várias outras reformas, ele precisa da reforma administrativa também, mas o fato é que no momento onde o país ele tem, ao mesmo tempo, um desafio fiscal muito grande, né, por conta de um déficit muito grande que o país já tinha e aumentou agora no período da pandemia. E, mais do que isso, um país que vem crescendo muito pouco, e não só por conta da pandemia. O Brasil cresceu menos 3,5% em 2015, menos 3,3% em 2016, e 2017, 2018, 2019... mesmo sem pandemia e com o mundo todo crescendo, nós crescemos não mais do que 1% a cada ano. E a reforma tributária ela tem um papel importante, né, de simplificação do sistema tributário, de melhoria do ambiente de negócios, que torne mais propício o investimento produtivo. Né? Ela tem um papel também do ponto de vista de maior justiça distributiva. O Brasil tem um sistema muito complexo, né, ineficiente, e é um dos países, se não for o país que está mais atrasado em matéria tributária, quando a gente fala dos países desenvolvidos e mesmo os emergentes, né? Até a Índia, que tinha um sistema muito complexo, já fez a sua reforma. Então, nesse sentido, eu acho que é importante que o país aproveite esse momento onde há um espírito no Congresso Nacional, entre os governadores, os secretários de Fazenda e o próprio governo federal para conseguir avançar. As discussões dos projetos que estão na Câmara, eu acho que eles são mais amplos, estão mais na direção do que o país precisa.
O governo federal encaminhou um projeto de unificação aqui, como o governador já falou, de PIS e COFINS, que não deixa de ser importante, porque nós, só em termos de regimes especiais, né? Não estou nem falando de alíquotas diferentes, mas regimes tributários especiais, nós temos mais de 100 regimes só para PIS e COFINS. Né? Ele vai numa direção correta, essa unificação, né? De redução de cumulatividade. Só que nós precisamos desenvolver os outros impostos. Uma reforma tributária sem envolver, por exemplo, o ICMS, é uma reforma capenga, do meu ponto de vista. Eu diria que o ICMS hoje é o tributo com o maior número de exceções, regimes tributários, alíquotas diferentes, que gera o maior número de distorções alocativas nos investimentos pelo país como um todo. Ele precisa entrar nessa reforma. O que talvez esteja acontecendo é que o governo federal tem receio de incluir na proposta original temas como o ICMS, porque acha que, ao fazer isso, os estados se mobilizariam e pediriam mais recursos. Né? Do ponto de vista regional, por exemplo, os estados do Nordeste pediriam mais recursos, como fundos de desenvolvimento regional. Agora, essa é uma discussão que precisa ser enfrentada pelo país como um todo. Nós não temos como escapar. E o papel de coordenação e de liderança na proposição técnica do governo federal é muito importante. Então, eu acho que é possível que o governo federal, o Ministério da Economia, realmente se envolva mais. E eu estou aqui alinhado com o governador Rigoto, eu acho que a proposta da CPMF, seja CPMF eletrônica, Imposto sobre Transações Eletrônicas, ele é ruim, porque ele vai na direção contrária que a própria unificação do PIS e COFINS tenta apontar, que é evitar a acumulatividade de impostos. Então, é um imposto ruim, de má qualidade, que eu acho que deveria ficar de fora dessa discussão. Mas esse governo, pelo que foi dito lá na época da campanha eleitoral, ele teria sido eleito exatamente para enfrentar certos temas polêmicos que não haviam sido enfrentados até então. Quando o senhor fala que ele prefere não entrar no debate sobre ICMS, ele não está se afastando da expectativa que havia sido gerada em relação a ele? Quer dizer, não era para tocar nas feridas? Então, Guilherme, fazer reformas, né, no Brasil, seja no governo federal ou nos estados, não é fácil. Né? E elas demandam, eu diria, muito mais do que voluntarismo, ou desejo, né, ou discurso. Elas envolvem, basicamente, muita capacidade de gestão, de construção política, de articulação política. E eu acho que aqui é um ponto que o governo federal vem sofrendo desde o início, né, do mandato do presidente Bolsonaro. Vem tendo dificuldades de construir uma base sólida, vem oscilando, vem tocando a sua própria base e tem tido, visivelmente, por diferentes interlocutores, dificuldade nessa negociação, nessa articulação política com o Congresso. E aqui eu não vejo saída, a não ser melhorar esse ambiente de construção política com o Congresso, com a sociedade. Não adianta só você fazer um conjunto grande de formulações técnicas. Ao final das contas, o que vai determinar o avanço de reformas, que são temas difíceis, que mexem com interesses complexos da sociedade, é a capacidade de gestão e de articulação política entre o governo e o Congresso. Deixa eu lançar um tema aqui para ambos, ainda na parte da reforma tributária. Uma notícia que saiu agora. Guilherme. Oi, governador, diga. Guilherme, eu estou com problema, não consegui ouvir nada do Aode, viu? Eu estou com problema de retorno, fica com a voz do Aode muito distante, com ruído, eu não estou conseguindo ouvir. Vamos pedir aí para o pessoal da produção ver se é possível melhorar o retorno para o governador Germano Rigoto. Não sei qual que é o problema específico, mas vamos tentar resolver, governador. Eu vou tentar jogar aqui um tema relativo à reforma tributária que ainda não foi abordado, que é a questão da nova CPMF. Saiu uma notícia na Folha de São Paulo, agora há pouco, dando conta que o ministro Paulo Guedes confirmou nesta sexta-feira que não abandonou a ideia de criar um imposto sobre transações. E daí vejam a frase do Paulo Guedes. Ele disse que enquanto não houver solução para desonerar a folha, ele prefere, abre aspas, e essas são as palavras dele, portanto eu vou trazê-las,
né? Não são palavras minhas, e eu vou dar a notícia como está, tá? Ele prefere esse imposto de merda, fecha aspas. Então, eu gostaria da análise de vocês, governador Germano Rigoto. Bem, Guilherme, ele quando fala que o imposto é ruim, realmente o imposto é ruim, tá? Ele é um imposto regressivo, ele penaliza. Ele usou bem mais do que ruim ganham... como palavra, né? Ele usou bem mais do que ruim. É bem mais do que ruim, tá? Mas ele é regressivo, que ele penaliza principalmente os que ganham menos, tá? Ele é um imposto cumulativo, o que vai tirar competitividade nas exportações e para competir com o produto importado. Então, isto vai ser um problema para as nossas empresas. Quer dizer, quanto maior a cadeia de produção, mais tributo vai ter. Ele é um tributo que, por exemplo, pela forma como ele está pensado, ele diz o seguinte, o ministro Guedes diz, olha, o mundo inteiro está querendo tributar o virtual. Não, o mundo inteiro está querendo tributar o Google, o Amazon, o Face, o Twitter, quer dizer, essas grandes plataformas, essas grandes empresas, tá? E não tributar uma pessoa que vai no caixa retirar o seu salário e já está sendo tributado, que pega um salário que já perdeu parte no momento que retirou e vai comprar alguma coisa e vai ter a tributação dessa nova CPMF. Quer dizer, o que o mundo está querendo tributar não é isso. Tá? Então, é um tributo que realmente ele não é bom, tá? E que, no meu modo de ver, o ministro Paulo Guedes não diz toda a verdade. Quando ele fala que o tributo é apenas para desonerar parte dos encargos que recaem sobre a folha, ele não está dizendo toda a verdade. O objetivo do ministro Paulo Guedes é aumentar a arrecadação com esse tributo. Um tributo, sem dúvida, de fácil cobrança, de fácil fiscalização, mas um tributo que, com muita facilidade, tu aumenta a alíquota, tá? E tu aumenta brutalmente a arrecadação. Então, eu acredito que a ideia deste tributo sobre pagamentos e sobre transações virtuais, essa CPMF turbinada, é arrecadatória. Então, se ele disse, há 2 dias atrás, que ele estava abandonando a ideia, e hoje ele diz que ainda mantém a ideia de criar o tributo e diz que o tributo é muito ruim, ele diz verdade com relação a que o tributo é ruim, mas uma pena, porque ele, de novo, vai atrapalhar o andamento da reforma tributária com essa ideia. Aode Cunha, tua avaliação sobre esta nova CPMF, imposto de transação eletrônica. Eu acho que um ponto que o governador toca aí é fundamental, quer dizer, a ideia de tributação sobre essas mega players internacionais, mas não é o caso aqui, é qualquer transação eletrônica, e daí inclui você pagar, por exemplo, uma cervejinha na conveniência do posto de gasolina. É uma transação de caráter eletrônico, inclusive ultrapassa até mesmo a ideia original da CPMF. Porque se eu não estou enganado, a CPMF era um imposto sobre as transações bancárias, basicamente. Aqui vai se expandir muito e vai jogar as pessoas de volta para as transações físicas e até talvez para a volta do cheque, o que é absolutamente antitecnológico. Outro aspecto que eu acho ruim é porque se nós tivemos algo durante esse período da pandemia, foi um crescimento do setor do comércio eletrônico que se estabeleceu como uma alternativa à viabilização de muitas empresas que sobreviveram ali e que agora sofrem o risco de serem taxadas exatamente na seara da economia que floresceu nesse momento de crise. Eu queria a sua avaliação, secretário. Guilherme, como eu falei anteriormente, esse é um imposto de características de natureza muito ruim, né? Porque ele tem uma grande característica, que é a cumulatividade, que é justamente o que está querendo se tirar de todo o sistema tributário. E, de novo, como eu falei, o próprio governo federal, ao enviar o IBS, né, a unificação de PIS e COFINS, já tinha esse espírito, né, uma
uma reforma que é incompleta, não, como nós já falamos, não afetou os impostos, o ICMS, que é fundamental, mas pelo menos nessa direção da unificação, ela apontava para isso e fazia essa crítica cumulatividade. Esse é um imposto altamente cumulativo, então ele é de natureza muito ruim e é quase uma unanimidade. Quando você vai conversar com tributaristas, com economistas, ninguém gosta desse imposto, né? Acham ele muito ruim. E tem sido uma insistência muito grande do ministro. E com esse argumento, né, de que se havia prometido a desoneração da folha, então esse é um imposto que viria substituir e compensar, porque o que o ministro Paulo Guedes diz é que a oneração da folha, é verdade, traz uma série de prejuízos à contratação, ao emprego, mas a gente não pode substituir ou fazer uma modificação, uma justificativa de melhora de eficiência no sistema tributário e introduzir uma outra distorção tão grande e maior. E agora isso eu acho que é uma coisa importante. O governo precisa, quando apresenta uma proposição como essa, ele precisa trazer junto uma solução que seja uma solução razoável, crível. Nós já vimos isso recentemente na discussão da proposição do aumento da renda cidadã, ou aumento do Bolsa Família, como se queira chamar, onde você sinalizou, prometeu isso, mas depois teve que lembrar que tem o teto de gastos. Então, no teto de gastos é preciso reduzir outras despesas. E aí o governo não consegue achar essa fórmula. Então, de novo, eu acho que aqui está faltando nesse momento um pouco uma coordenação desses esforços. E no tema tributário, a reforma tributária que eu já mencionei, é preciso que haja um diálogo mais profundo de Congresso e governo, no sentido de uma reforma tributária ampla. Há muita matéria boa no Congresso, com muita proposição boa. Eu hoje ainda estava conversando com o Bernardo aqui, e lembrando ele, na época eu fui secretário da Fazenda em 2008, tinha reuniões com ele no Ministério da Fazenda, ele estava lá, e já falando sobre a necessidade de urgência, a crença que a reforma tributária sairia naquele momento. E o Bernardo sempre mostrou vários cálculos e detalhes sobre o quanto que foi importante de gerar crescimento adicional do Brasil. O Bernardo defende e tenta mostrar que a gente poderia ter um crescimento de até meio, até 1 ponto percentual por ano a mais. Isso é muita coisa. E olha quanto tempo nós já perdemos. Então, acho que o importante de tudo, né, é tirar essas ideias, as piores ideias, já há consenso sobre o que é pior, já há consenso mínimo sobre aquilo que é preciso avançar, e aqui eu acho que o esforço e a boa vontade, principalmente a capacidade de articulação política, ela precisa vir para a mesa, vir para o Congresso, para a gente avançar e eliminar as ideias piores. Muito bem. Governador Rigoto, o secretário Aod falou sobre matérias que seriam positivas, que estão tramitando dentro do Congresso, que poderiam servir aí para melhorar o texto da reforma tributária. O senhor destaca alguma coisa que acha que seja útil aí para fazer com que a reforma tributária seja viabilizada e que venha de dentro do Legislativo? Porque eu concordo com a Aod nesse sentido. Quer dizer, é necessário para fazer avançar a reforma haver um diálogo entre o Legislativo e o Executivo, o que tem sido uma enorme dificuldade. E até mesmo nessa matéria da nova CPMF, na minha avaliação, o ministro Paulo Guedes está dando murro em ponta de faca. O que o senhor destaca? Bem, primeiro, uma reforma tributária, ela não avança se não tiver uma decisão do governo federal de caminhar no mínimo ao lado do Congresso Nacional. Até aqui o Congresso Nacional estava conduzindo, né? Mas por mais boa vontade que tenha os membros do Congresso Nacional, a mesa diretora do Congresso Nacional, se não tiver o governo federal no mínimo ao lado, né, do Congresso, debatendo, discutindo, mobilizando, não acontece reforma tributária. Ela é uma reforma que mexe na Constituição, exige 3/5 de votos em várias votações na Câmara e no Senado. Eu presidi a comissão no final do governo Fernando Henrique, mandei pelo Brasil inteiro, criamos uma proposta de reforma tributária que é muito próxima a essa que o Aod fala, do Bernard Api, que é a PEC 45, que está na Câmara. Né? Era aquilo que nós produzimos na época que eu presidi a comissão, é muito próximo da proposta Bernard Api.
Tá? Pois bem, o que aconteceu? O medo de perder receita do governo federal, na época, tá, fez com que a área econômica do governo puxasse o freio. Tá? E nós aprovamos na comissão especial, mas o governo não deixou avançar no plenário. Passaram-se os governos depois disso e nem um governo teve vontade política efetiva de fazer a reforma tributária. Falou a favor, mas não ajudou, não mobilizou, não articulou, não fez. A ONU disse que tem que ser feito uma construção que passa pelo governo federal, que passa pelo parlamento, pelo Congresso Nacional, pelos estados e municípios e por entidades representativas da sociedade. É uma grande construção. A reforma tributária, Guilherme, todo mundo é a favor. Tá? Quando tu vai ouvir, todo mundo quer uma reforma tributária. Quando tu apresenta uma proposta de reforma tributária, já aparecem as contrariedades, as oposições e gente que ganha muito com esse sistema tributário e que não quer perder os seus ganhos, começam a mobilizar contra. Então, a reforma tributária não é a unanimidade que dizem. Qualquer proposta de reforma tributária vai ter oposições e oposições fortes. Tem estados que não querem acabar ou limitar a guerra fiscal. Tem estados que não querem mexer no ICMS. Para vencer essas resistências, tu tem que ter o governo federal mobilizando, articulando junto com o Congresso Nacional e trabalhando para que com transição, principalmente, tu consiga avançar na proposta e fazer com que a reforma realmente aconteça. Agora, eu vejo o governo federal, não o atual governo, os governos anteriores também, não fazendo aquilo que assumiram que era de priorizar a reforma tributária. Nunca priorizaram, nunca demonstraram efetiva vontade política de fazer avançar uma reforma tributária por uma razão: conservadorismo das máquinas arrecadadoras e fiscalizadoras e medo de perder receita. Por mais que se mostrasse que a reforma ela entraria em vigor em etapas com uma transição que não seria curta e que isso não permitiria que irresponsabilidade fiscal, o comprometimento da busca de ajuste fiscal do governo federal, dos estados, tá? Mas mesmo assim o conservadorismo sempre inviabilizou e não priorizou como deveria a reforma tributária. O meu medo é que nós venhamos perder de novo a oportunidade de fazer avançar a reforma que o país precisa. Deixa eu aproveitar, pegar esse ponto que o governador tocou sobre os estados e trazer um pouco a discussão da reforma tributária federal. Aqui para o Rio Grande do Sul nós tivemos um processo aqui recente de tentativa de aprovação de uma reforma tributária que não foi bem sucedida pelo governador Eduardo Leite. Ele teve que retirar o projeto. O governador Germano Rigoto participou de uma discussão. Uma das primeiras discussões que a gente fez aqui no programa foi sobre a reforma tributária estadual com a participação do governador Germano Rigoto. E o governador Eduardo Leite acabou não tendo sucesso nesse sentido, teve que retirar o projeto. E daí eu pergunto para ambos, pincelando a reforma tributária estadual, que tem relação com a federal de alguma maneira, quais são as alternativas para o governador Eduardo Leite? Governador Rigoto, começa por ti e depois o Aode Cunha. Eu vou dizer uma coisa que eu não sei se o Aode vai concordar comigo, mas não tendo avançado esse conjunto, esses 3 projetos que mudavam a estrutura tributária do Estado, tá, e procuravam compensar a perda de receita que o Estado teria a partir de 1º de janeiro com a volta das alíquotas sobre energia, telecomunicações, combustível e alíquota básica retornando ao patamar que tinham há 3 anos atrás, tá? Que essas alíquotas voltam, não precisa votar nada para que elas, a partir de 1º de janeiro, retornem ao que nós tínhamos antes delas serem majoradas. Pois bem, o que acontece? O governo estava pretendendo, de uma
certa forma, ou compensar essa perda de arrecadação com o retorno das alíquotas ao patamar anterior. Pois bem, como não avançaram esses projetos, eu não vejo solução de que um entendimento entre o governo estadual e a Assembleia Legislativa para manter por mais algum tempo as alíquotas no patamar em que estão, sobre energia, telecomunicações, combustível e alíquota modal, alíquota básica. Eu não vejo outra alternativa, porque dentro do quadro que nós estamos vivendo, eu não vejo como o Estado perder esta receita, principalmente pelos efeitos da pandemia na arrecadação, que foi compensada a perda de arrecadação pela ajuda federal. A ajuda federal deve ter chegado em torno de 1 bilhão e 800 milhões de reais, 1 bilhão e 700 milhões de reais, né, para o estado do Rio Grande do Sul, mas essa ajuda termina. Quer dizer, não deverá ter uma nova ajuda federal. E é claro que a pandemia, os efeitos da pandemia na arrecadação, vai se fazer sentir ainda nos próximos meses. O governo vai ter que continuar controlando despesa, o governo vai ter que avançar no processo das privatizações, o governo vai ter que otimizar a receita o máximo que puder. Né? Agora, não vejo como perder receita fortemente, como perderá a partir de 1º de janeiro, se não tiver as alíquotas por algum tempo mantidas no patamar em que estão. Não sei qual a posição do Aode. Vamos saber agora, Aode Cunha. Não, eu concordo com o governador. Eu sempre digo o seguinte, ninguém quer aumento de impostos, todos querem redução de carga tributária, mas isso só é viável e é factível quando o setor público consegue controlar e reduzir gastos. O Rio Grande do Sul, recentemente, e não só o Executivo, mas a própria Assembleia, fez esforços consideráveis na direção de redução e controle de gastos. Né? Fez uma reforma previdenciária no estado difícil, fez uma reforma administrativa, que agora está sendo discutida no governo federal, com apoio da base do governo, aprovou, e que está dando redução, diminuição de gastos para o estado nesse ano, e isso é muito positivo. Então, tem um trabalho do governo e Assembleia que foi feito nessa direção correta. Agora, todos sabem que o tamanho do déficit do Estado é tal que ele não vai ser reduzido rapidamente só com essas medidas, por mais fortes que as reformas tenham sido feitas. Se você continuar com um déficit muito alto, né, nesse cenário, com uma queda de arrecadação acima de 2 bilhões, nós vamos ter riscos maiores de atrasos na folha de 1, 2 meses, talvez mais. E isso, que é preciso se pensar, muitas vezes as pessoas, a sociedade, o setor privado, eu estou no setor privado há mais de 10 anos, e muitas vezes eu escuto que, bom, isso é um problema do governo, né? Não é um problema da sociedade que já paga muito impostos ou do setor privado. Mas porque se você não começa a ter interrupção no serviço de educação, de saúde, na segurança pública, isso desorganiza o setor privado. Então, o governo precisa continuar nesse esforço de controle, de racionalização, de controle de gastos públicos, de privatizações. O Estado brasileiro como um todo é um Estado que ficou muito inchado. Ele precisa se focar mais naquilo que a sociedade mais demanda dele, que são justamente esses serviços públicos, saúde, educação, segurança, deixar de estar em várias atividades que ele não precisa. Agora, essas coisas ao longo do tempo não vão resolver de imediato o problema do déficit do Estado. Né? E as privatizações nem devem ser confundidas com isso, porque são receitas extraordinárias. Elas devem ser feitas porque não há mais razão de o Estado estar atuando nessas áreas. Agora, isso é preciso ser feito com racionalidade e responsabilidade. E, portanto, eu acho, eu lamento porque via, além do tema da receita, algumas ações importantes na reforma tributária, né? Como uma discussão sobre os incentivos setoriais, uma discussão sobre regressividade de impostos também, de simplificação, mas, sendo muito transparente, eu acho que o problema mais emergencial do Estado nesse momento
é que não me parece possível, agora de um ano para outro, nesse cenário da conjuntura atual, você ter uma perda de arrecadação de mais de 2 bilhões de reais. 2,8, né? Uma realidade tão crua como essa. Governar exige muita responsabilidade, é uma responsabilidade conjunta do governo e da Assembleia nesse momento, do meu ponto de vista. Rigoto, mais um ponto aí antes do intervalo. Perdemos o Rigoto? Estou com um problema com o retorno do Aode, eu tenho que acompanhar através da TV. Tá com problema. Eu acho que é a sua conexão, governador, porque o Aode lhe escuta bem e não está boa. Mas deixa eu te dizer, eu acho que essa questão, Guilherme, não é uma questão de governo e oposição, tá? Eu acredito que tu tens que analisar com muita responsabilidade o que significará esta perda de arrecadação. A gente não sabe o que vai acontecer nesses próximos meses. Tomara que a gente não tenha nova onda com relação à Covid-19, tomara que a economia, ela realmente, em cima desta base deprimida, esta recessão que nós estamos tendo, nós tenhamos em 2021 o PIB crescendo, esse ano vai andar para trás 5%, 6% no Brasil. Quem sabe no próximo ano o Rio Grande do Sul tenha um PIB crescendo 6%, isso tem reflexo na arrecadação, mas nós não podemos, nesse momento, ter uma perda de arrecadação que comprometa a continuidade da prestação de determinados serviços na área de segurança, na área de educação, na área de saúde. Eu não estou nem falando em investimentos, eu estou falando em manter aquilo que, como a Aode disse, é função principal do Estado. Então, eu acredito que a Assembleia Legislativa, nessas próximas semanas pós a eleição, logo nas poucas semanas que teremos antes do final do ano, tá, terá que, com o governo, encontrar uma alternativa que passe, provavelmente, pela manutenção dessas alíquotas por mais algum tempo. É a primeira vez, Guilherme, que eu estou dizendo isso, mas acho que a responsabilidade, nesse momento, leva a esse tipo de posicionamento. Muito bem, vamos fazer um intervalo, voltamos na sequência com o ex-secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul, Aode Cunha, e também com o ex-governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigoto. Só para esclarecer, governador, eu acho que o problema do seu retorno em relação ao Aode é da sua conexão de internet, porque o Aode consegue lhe ouvir muito bem, consegue me ouvir muito bem, e eu consigo ouvir vocês dois. Então, provavelmente é na sua conexão. Mas vamos fazer assim, ao término da fala do Aode, eu faço um pequeno resumo para o senhor, e daí o senhor consegue interagir, mesmo que sem ouvir completamente o que ele está dizendo. Pode ser? Estamos com um delay aí com o governador. Vamos fazer um intervalo? Voltamos na sequência aqui com o Cruzando as Conversas. Segundo bloco do Cruzando as Conversas, especial Finanças Públicas, hoje com a participação do ex-governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigoto, que vai falar no Fórum Gramado Canela do LIDE nesse final de semana, e também do ex-secretário da Fazenda, economista Aode Cunha. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Badesul Desenvolvimento, quem valoriza o Rio Grande está ao lado dos gaúchos em todos os momentos, principalmente nos mais difíceis. E o Badesul está ajudando no desenvolvimento do nosso estado com investimento, inovação e muito trabalho. Com esse propósito, o Badesul contribui para o crescimento do Rio Grande e, junto com você, luta para superar todos os desafios. É pensando nisso e no desenvolvimento que o Badesul oferece oportunidades de financiamento para produtores rurais, municípios e empresas dos mais diversos tamanhos e setores. A gente valoriza você, valoriza o Rio Grande. O Badesul é o banco de fomento aqui do estado do Rio Grande do Sul.
Muito bem. E também de Porto Color Soluções Gráficas. A Porto Color atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da Porto Color na sua casa. Meus queridos convidados, eu tenho meu amigo Rodrigo Nunes, está nos acompanhando do Texas, lá nos Estados Unidos. O Rodrigo cumprimenta o governador Germano Rigoto pelo trabalho dele enquanto estava à frente da administração do Estado. E ele manda um abraço para o Aode, diz que é muito fã do Aode, e que ele vai quebrar, que o Aode vai quebrar, gastando tanto em costela a cada partida do Inter. Aode, vai quebrar gastando em costela? Olha, tem dado certo esse ano. Então, assim, diz que o bom futebol tem superstição, né? Então, esse é um ano que eu estou bastante contente com o Inter e espero que continue assim. Tudo bem. Então, tá bem. Muito bem. Ô, governador Germano Rigoto, eu vou fazer o seguinte, eu não sei se o senhor ainda está com o problema de retorno da Aode, mas eu havia... eu tô com problema de retorno da Aode, mas agora eu consegui ouvir um pedacinho da provocação que foi feita sobre costela. Só que eu andei vendo no Twitter, eu acho que não era costela, não, era carne melhor, que o Aode estava se preparando antes do jogo do Internacional. Eu acho que ele vai quebrar mais forte, Rodrigo, porque a carne não era costela, não, viu? Não era costela, Aode? Não, era sempre. O jogo do Inter sempre tem costela, governador. Aliás, está convidado para qualquer dia. Tudo bem. Eu vou fazer o seguinte, governador, se o senhor está com problema aí de retorno, eu acho que é um problema da sua internet. A cada fala do Aode eu faço um pequeno resumo para o senhor e daí o senhor consegue interagir mesmo à distância. Ótimo. Eu acho que não fica ruim nem mesmo para a questão do programa, acho que fica interessante até mesmo nesse aspecto. Se o senhor perdeu o que ele falou, eu consigo fazer um resumo aqui para o senhor quando o Aode termina de falar. Eu queria entrar nesse segundo bloco para algo que é fundamental para o ano 2021, que é o teto de gastos. E tem havido uma enorme discussão porque o governo está com um cobertor muito curto e precisa criar um programa que substitua o auxílio emergencial, mas ainda não consegue, nas contas disponíveis, chegar a um consenso sobre de onde tirar recursos. E a última proposta que veio não foi muito bem recebida pelos mercados, essa de usar, né, os precatórios e também outras fontes ali que poderiam ser consideradas até pedaladas, como, por exemplo, o uso dos recursos do Fundeb, que não está no guarda-chuva do teto de gastos. O Aode tem se manifestado muito a respeito. Eu vou começar pelo Aode, esse bloco. Qual que é a alternativa para o governo, Aode? Tem algo que o governo possa fazer sem quebrar o teto de gastos? E mais do que isso, daqui a pouco não vai ser obrigatório uma rediscussão do teto de gastos, talvez num outro formato de teto de gastos, não balizado pela inflação, mas talvez por algum outro fator? Começo pelo senhor. Bom, Guilherme, essa é uma discussão de extrema importância agora e difícil, né? Eu recentemente escrevi um artigo para a Folha de São Paulo, lembrando o conjunto de regras fiscais que o país já teve, né? Começando lá com a Lei de Responsabilidade Fiscal, depois a regra de ouro, que é uma regra que impedia do Estado, do governo, emitir dívida para financiar gastos correntes. A Lei de Responsabilidade Fiscal, a gente sabe que ao longo do tempo os critérios de gastos de pessoal acabaram sendo flexibilizados, para não dizer outra coisa, de tal forma que ela deixou de ser um controle efetivo como era no início. A regra de ouro, da mesma forma, o próprio governo acabou encaminhando para o Congresso um pedido de excepcionalização. Uhum. Nós criamos também, lá em 2003, uma regra do teto salarial no setor público, que acabou também não sendo mais respeitado. O teto de gastos, quando foi feito em 2016, ele teve uma razão. Quando você olha a trajetória do gasto público no Brasil nas últimas décadas, ela é crescente e ela foi sempre superior ao crescimento da atividade econômica, do PIB. E acima da receita, que também já cresceu acima do PIB. A carga tributária vem subindo.
o país ele não teve um problema de falta de arrecadação. O problema maior é que o gasto público crescia demais. Então, nessa circunstância, e lá em 2016, depois o país já vinha com 5 anos de déficit primário, a ideia da regra do teto era dizer o seguinte: para o país não precisar fazer um ajuste difícil, num período muito curto de tempo, que poderia ser também muito difícil e até recessivo, se faz essa regra de teto para 20 anos, sinalizando que o crescimento da despesa pública ia ser controlável. Controlável por onde? Pelo crescimento da inflação. Isso gerou uma certa calma nos mercados. O problema é que esse gasto, recentemente, ele foi subindo, e principalmente nesse ano, que é o ano da pandemia, ele subiu muito. Né? A lei do teto, a regra do teto de gastos, ela inclusive permite essa excepcionalidade, um gasto extraordinário, numa calamidade pública, como uma pandemia. Então, o gasto desse ano, ele foi compatível com a lei do teto de gastos. Mas, se o gasto se prolongar por mais anos, a credibilidade da lei ela vai cair. Mesmo que ela não caia legalmente, ela vai ser violada. E isso começa a gerar muita preocupação nos mercados, principalmente nos detentores de dívida pública do governo. O que está acontecendo no mercado hoje é que, apesar de a taxa de juros de curto prazo, a Selic, está em 2%, no piso mais baixo da história, por conta também da crise, da recessão, quando o governo vai tentar colocar títulos de 5, de 10, de 30 anos, a taxa é muito alta. E tem subido, o mercado tem pedido taxas mais altas. O Tesouro não tem colocado esses títulos e tem começado a colocar muitos títulos de curto prazo. Então, a dívida pública que vai vencer no primeiro semestre do ano que vem, ela cresceu muito. Ela mais do que dobrou de tamanho nesse período. E isso gera muita preocupação. Então, o teto hoje, talvez em algum momento na frente ele vai precisar ser flexibilizado, mas se o governo hoje fizer isso, principalmente se comunicar de uma forma ruim, significar de uma forma que perdeu o controle sobre a trajetória do gasto, eu acho que nós podemos ter um custo muito alto e mais desvalorização do real, que já foi a moeda que mais se desvalorizou esse ano no mundo, e maior subida da taxa de juros, o que acaba afetando o déficit de novo. Então, eu acho que é importante, nesse momento, o governo conseguir fazer esse esforço. Diga-se de passagem, no primeiro momento, o Ministério da Economia, para gerar o Renda Cidadã, para aumentar o Bolsa Família, chegou a eleger um conjunto de programas que se achavam mais ineficientes, levou para o presidente Bolsonaro, e aí o presidente Bolsonaro não gostou da solução, e veio inclusive com aquela frase que não queria tirar dos pobres para dar para os muito pobres. Mas o fato é que, nesse momento, me parece que simplesmente desconsiderar e dizer que o teto não vai ser cumprido, as consequências desse rompimento podem ser até mais prejudiciais, em termos de elevação de taxa de câmbio, de taxa de juros, o que, por sua vez, vai acabar tirando mais recursos do orçamento nos próximos anos. Governador, o secretário Aode Cunha menciona aqui, então, o histórico de medidas fiscais importantes como a regra de ouro, a lei de responsabilidade fiscal, dentre outras medidas que ao longo do tempo acabaram sendo flexibilizadas. E ele aponta que há necessidade de se manter o regramento da lei do teto de gastos por uma questão de credibilidade, até no impacto financeiro que isso vai ter no médio e longo prazo. Eu gostaria de saber qual que é a sua análise sobre a questão relativa a teto de gastos e se é viável mantê-lo, mesmo sob o regulamento atual ou por outro que venha a ser considerado aí nos próximos meses. A situação que o governo federal, Guilherme, ele enfrenta é uma situação realmente daquela história de se ficar, o bicho pega, se correr o bicho come, ou o contrário, quer dizer, uma situação muito difícil. Por quê? O auxílio emergencial, ele comprovou que se não acontecesse o auxílio emergencial, nós teríamos tido com certeza uma situação gravíssima na área social, já é séria, seria muito maior, e o próprio PIB andou menos do que se previa para trás, quer dizer, nós tivemos
a economia freada, mas um pouco menos do que estava previsto, exatamente em cima do auxílio emergencial. Então, o auxílio emergencial foi muito importante. Aquilo que o Aoudi diz, a preocupação que tem é que já se fala em manter por algum tempo o auxílio emergencial. Mas qual é o custo disso? Quer dizer, o custo é altíssimo. Quer dizer, este ano as medidas que o governo teve que tomar e necessárias, o auxílio às pequenas, microempresas, o auxílio à população mais vulnerável, quer dizer, o custo disso deve chegar a 900 bilhões, 800 a 900 bilhões de reais. Né? Quer dizer, aí o Aoudi diz, tu tem que emitir títulos. Se nós pegarmos no primeiro semestre do ano que vem, o governo está com um problema muito sério, porque títulos que vão vencer de janeiro a abril do ano que vem, que o governo vai ter que pagar, resgatar, quer dizer, dá em torno de 15% da dívida. Né? Então, esta situação é uma situação preocupante e, claro que o governo, no momento que ele diz, olha, eu vou ter que tomar medidas para manter por algum tempo o auxílio à população mais vulnerável, mas o custo que isso tem teria que ser compensado por corte de despesas de outras áreas, e que o governo não está conseguindo encontrar esta alternativa. Né? Então, se nós observarmos o que é o déficit nominal que nós tivemos e vamos ter nesse ano de 2020, é um déficit nominal de 16,8% do PIB. Tá? Se nós pegarmos esse mesmo déficit nominal o ano passado, foi 6% do PIB. Se nós pegarmos o déficit primário, ele vai chegar a 12% do PIB. Tá? E isto é preocupante, isto são sinalizações ruins, tá? E que fazem com que o custo para emitir, o governo rolar sua dívida, por mais que tu tenha uma Selic muito baixa, tá? Mas o prêmio que ele tem que pagar pelos títulos que ele vai colocar no mercado é muito maior. Então, eu diria o seguinte, o fato de nós chegarmos no final do ano com a relação dívida-PIB chegando a em torno de 100% é um indicador ruim. Alguns dizer que podem estar nos assistindo ou através da TV ou através das redes sociais, pode dizer, mas não, os Estados Unidos vai chegar a 125%, quem sabe 130% a relação dívida-PIB. Nós não podemos comparar os países desenvolvidos com o desenvolvimento ou com os emergentes, não, onde e nós mais, estamos. Governador, e mais ainda os Estados Unidos que emitem dólares são o lastro da economia global. O Brasil não é lastro da economia global. Com certeza. Eles podem emitir dólar sem a consequência da inflação, é diferente daqui, né? Tem defensores, e o Aoudi também poderia falar sobre isso, que o governo deveria emitir mais moeda. Tá? E que nós tendo um PIB andando para trás, como está andando, a recessão que nós estamos tendo, que mesmo com a emissão de moeda com certo controle, tá? Seria uma ação melhor e que não teria impacto sobre a inflação exatamente devido à recessão. Eu estou dizendo que tem economistas que defendem alternativas como essa. O que eu sei é que não é simplesmente, Guilherme, dizer, olha, o teto de gastos tem que ser extinto, não podemos mais ter essa limitação, o governo tem que substituir o Bolsa Família por um outro auxílio maior e mais fortalecido, mais potencializado para atingir a população mais vulnerável. Tudo isso é importante, tudo isso é bom, mas se não vier com muita responsabilidade fiscal e com a definição de corte de despesas que possam permitir essas ações, nós vamos ter problemas sérios mais adiante. Aoudi, eu queria ouvir a sua análise sobre o que o governador Germano Rigotto falou. Bom, de novo, nós estamos realmente numa sinuca de bico. O país está numa sinuca de bico. Desculpe lhe interromper, mas eu acho que é importante porque eu havia perguntado isso, eu acho que acabou sobrando na tua resposta original.
Mas de onde é que poderia haver recurso para financiar um renda cidadã sem, por exemplo, pedalar com o recurso do Fundeb ou tirar dinheiro dos precatórios? Tem alguma alternativa viável? Porque me parece incontornável a existência de um programa mais amplo do que o Bolsa Família, ou um super Bolsa Família, ou algo que o valha, devido à condição de uma parte considerável da população. Eu acho que isso é um consenso. Há necessidade, a questão é como fazer. Então, só para agregar, além do que o governador Germano Rigoto, esse ponto. Não, sem dúvida que há. Eu acho que o país como um todo e a maior parte da sociedade deve ter essa preocupação e o compromisso com os menos favorecidos, as camadas de renda mais baixa da sociedade. Agora, nós precisamos gerar uma solução que não volte contra essas mesmas pessoas. Se nós tivermos uma desvalorização demasiada da moeda, taxa de juros subindo, vão ser justamente as pessoas mais pobres que vão sofrer mais. Então, a gente precisa ter uma ideia de ordem de grandeza. O Bolsa Família, ao longo de todo o ano passado, na execução orçamentária de 2019, ele consumiu aproximadamente 30 bilhões de reais. E há no orçamento do próximo ano 34 bilhões de reais. O auxílio emergencial, se fosse mantido no atual patamar, que vai entre 600 até 1.200, na média aí 800, 900, mas o auxílio emergencial de 600, todo ano, se ele fosse pago, ele daria, isoladamente, só o auxílio emergencial, 600 bilhões de reais. Ou seja, é 20 vezes o Bolsa Família. Isso não cabe no orçamento do país. Né? Isso quebraria as contas públicas. Agora, elevar o valor do Bolsa Família, seja no Renda Cidadã ou Bolsa Família Combinado, eu acho que é necessário e é possível ser perseguido respeitando a regra do teto. Né? Achar aí mais 15, 20, 30 bilhões, talvez dobrar o Bolsa Família. O próprio governo chegou a apontar inicialmente uma lista de programas avaliados pelo próprio Ministério da Economia como eficientes, que não acabam chegando em quem precisa, em diferentes segmentos, e que poderiam ser substituídos e transferidos para o Renda Cidadã. Mas o presidente não quer, né, Aodi? O presidente rejeitou essa proposta. Esse é o ponto. Nós vamos precisar achar uma solução que não vai ser fácil. São escolhas que precisam ser feitas. Por outro lado, a gente simplesmente dizer o seguinte, não vamos cumprir o teto, porque é mais importante garantir essa geração de renda para essas pessoas e a intenção é nobre e positiva. Vamos supor que, com o rompimento do teto, os mercados passem a duvidar mais ainda da situação fiscal, da solvência da dívida pública, e o governo tenha que subir a taxa de juros. Eu vou dar um exemplo. Se agora, com essa dívida mais alta, porque o déficit subiu, e que no próximo ano ela pode se aproximar de 100% do PIB, então nós estamos falando de uma dívida que vai chegar próximo de 7 trilhões de reais. Se a taxa de juros subir 1% só, por conta de um desajuste fiscal maior, quanto isso vai custar para o setor público, para o governo, a mais? 70 bilhões de reais a mais. Ou seja, o dobro do Bolsa Família. Então, é um momento que a gente precisa ter muita cautela, não achar que é a solução fácil, pensar nos desdobramentos e consequências, porque o objetivo final é ajudar a parcela mais desassistida da população. A gente não pode dar com uma mão hoje e tirar com a outra mão lá na frente, se nós tivermos uma proposta que não cabe dentro do orçamento público. Muito bem. Nós já estamos chegando no fim aqui do bate-papo sobre contas públicas. Há uma proposta, só para encerrar, uma proposta aqui no estado do Rio Grande do Sul que está começando a ser discutida de uma PEC do teto aqui para o Rio Grande do Sul. O que vocês acham disso? Uma PEC do teto dos gastos públicos para o Rio Grande do Sul. É viável, governador Rigoto? Alô? Governador? De novo, Guilherme. Conseguiu ouvir? Fiquei sem retorno de novo. Eu não sei se está me ouvindo. Estou lhe ouvindo bem, governador.
Estou lhe ouvindo, alto e claro. Deixa eu só lhe dizer, eu fiquei não entendi totalmente tua pergunta, mas eu repito. O que acontece é o seguinte, o Aode coloca muito bem a necessidade da responsabilidade do governo, e eu ouvi o Aode dizendo o seguinte, olha, a irresponsabilidade fiscal ou erro na definição do que vai ser o novo auxílio emergencial ou o substituto do Bolsa Família. Parece que o Paulo Guedes, Guilherme, tu é uma pessoa que colocou uma fala do Paulo Guedes que eu não conhecia, sobre a CPMF, mas parece que hoje ele andou dizendo que era melhor manter a Bolsa Família do que ter alguma aventura. Ele disse. Que pode ser problemas enormes. Como quem diz, é melhor manter o Bolsa Família como está do que criar um novo programa que leve a alguma irresponsabilidade fiscal e que faça com que o governo, ali adiante, tenha que mudar a sua política monetária, fazendo com que nós tenhamos aumento da taxa básica de juros, e o Aode diz, um ponto percentual de aumento da taxa básica de juros, o que significaria na rolagem da dívida? O custo, e este custo significa menos recurso para a saúde, menos recursos para a segurança, menos recursos para a educação, menos recursos para a infraestrutura. Quer dizer, o custo para rolar a dívida faz com que falte recursos para investir naqueles setores que o governo tem que investir. Então, 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos percentuais de aumento na taxa básica de juros é um custo absurdo maior para rolar a dívida. E isto vai fazer com que se agrave o problema fiscal e o problema de retorno para a sociedade dos serviços que a sociedade precisa ter de parte do governo. Então vai faltar dinheiro para a educação, vai faltar dinheiro para a saúde, vai faltar dinheiro para a segurança. Então eu diria o seguinte, é uma situação complicada que nós estamos vivendo, quer dizer, a gente não tem a convicção, a certeza do que vai acontecer na economia nesses próximos meses. Tu vê que na Europa nós estamos tendo medidas de governos para exatamente conter uma segunda onda de avanço na Covid-19, e essas medidas têm efeito na economia, porque no momento que tu ameaça com o lockdown, tu já toma medidas restritivas de funcionamento de determinadas atividades econômicas, isso tem reflexo no desemprego, isso tem reflexo no fechamento de empresas, isso tem reflexo num PIB crescendo menos do que deveria, na arrecadação dos governos também sendo menor. Então a gente não tem convicção do que vai acontecer nesses próximos meses e que pode determinar, inclusive, um efeito maior em termos de diminuição da arrecadação do governo e um efeito maior na questão do PIB, que poderá crescer mais em 2021, em cima deste andar para trás desse ano. Mas tudo isto a gente tem que acompanhar com muita cautela. Então o governo errar a mão nesse momento, e avançar demais na questão do gasto, eu não tenho dúvida que as consequências, Guilherme, serão muito ruins para o país. O custo para rolar dívida vai ser maior, a emissão de títulos, a colocação de títulos no mercado, o prêmio vai ser muito maior exigido para quem for buscar esses títulos. Quer dizer, nós teremos um agravamento da crise fiscal. E esse agravamento da crise fiscal realmente não é nada bom. O Brasil hoje, nos emergentes, é o que tem uma situação pior nessa relação dívida-PIB. Não tem nenhum país dos chamados emergentes com uma situação como a nossa. Então, o cuidado tem que ser muito grande e a responsabilidade muito grande da equipe econômica do governo. O que me preocupa é que essa equipe econômica, eu sempre disse que o Paulo Guedes é um homem preparado, formou uma bela equipe, já perdeu bons nomes dessa equipe, perdeu bons nomes da equipe inicial que ele teve, agora é muito vai e volta, parece que falta convicção nas ações da equipe econômica. Quer dizer, no momento que parece que lança um balão de ensaio e quando der a primeira reação contrária, o ministro Paulo Guedes é o primeiro a chegar
dizer, não, isto não saiu da área econômica, mas claro que saiu da área econômica, saiu da sua equipe, as alternativas que estão sendo estudadas, estão sendo analisadas para enfrentar o problema do déficit fiscal e do auxílio ou do substituto do Bolsa Família, esse novo programa social, ou substituto do auxílio emergencial. É claro que essas alternativas estão saindo de dentro da sua equipe econômica, e não é qualquer reação contrária que deve já determinar uma desautorização ou, pelo menos, uma posição totalmente contrária, como o ministro Paulo Guedes tem demonstrado em muitos momentos. Este vai e volta também não é bom. Governador, só para encerrar, nós já estamos estourando o tempo, mas eu gostaria de ouvir a sua opinião e a do secretário Aode. Aqui no Rio Grande do Sul está o governador acho que não está me ouvindo mesmo, ele está sem retorno nenhum. Eu vou começar pelo Aode. Aode, aqui no Rio Grande do Sul está se discutindo uma PEC do teto de gastos para o Estado. Tu acha viável isso? Olha, o teto de gastos, uma medida que estipula um controle para limitar o crescimento de gastos, ela é, por natureza, positiva nessa situação que eu já descrevi no Brasil, onde governo federal, estados e municípios têm tido nas últimas décadas uma tendência de ter um crescimento do gasto muito acima do crescimento econômico na arrecadação de impostos. Agora, é preciso, eu não vi a redação final, mas é preciso ter um pouco de cautela ao comparar o que faz e como funciona o teto de gastos no governo federal com o Estado. Por quê? Porque no Estado nós já temos um déficit instalado, então mesmo que a despesa não cresça nada, e mais do que isso, esse ano, por exemplo, a despesa já está caindo por conta da reforma administrativa, mas mesmo que a despesa não cresça mais, não precisa nem crescer a inflação, ela não cresça mais nos próximos anos, o Estado vai continuar com déficit, vai continuar com falta de recursos. E aí nós voltamos ao ponto que, mesmo com o controle do gasto, ele vai precisar ter alguma preservação de receita, ou mesmo aumento de receita. É diferente da União, aonde se controla o gasto, então o déficit para de aumentar na velocidade anterior, mas existe o déficit, e este déficit ele é financiado com a colocação de títulos públicos, porque a União pode fazer isso. O Tesouro emite no mercado, capta e financia os seus gastos para pagar o funcionalismo, para fazer as transferências sociais, para pagar os programas sociais. Então, tem que se ter apenas o cuidado, apesar da ideia e da natureza ser positiva, de que há esta enorme diferença de que a União tem como financiar o seu déficit no mercado de títulos públicos, o que os estados e o Estado do Rio Grande do Sul não pode fazer. Bom, eu acho que o governador Germano Rigoto caiu e nós não vamos conseguir ouvi-lo, e nós já estamos com o tempo estourando aqui. Se ele conseguir voltar, vai ser algo positivo para a gente poder encerrar, mas de qualquer maneira eu já vou deixar a última palavra com o secretário Aode Cunha. Eu gostaria de agradecer, secretário, pela sua participação. O governador voltou. Governador Rigoto, só um ponto aqui sobre uma lei de teto de gastos para o Rio Grande do Sul, que está sendo discutida aqui na Assembleia. Tem um grupo de parlamentares que estão defendendo isso. Acha viável? Eu acredito que sim. A preocupação que deve se ter é que qualquer lei que venha a ser criada, ela tem que ter a capacidade de efetivamente ser respeitada, ser cumprida. Eu tenho uma preocupação grande com o que está acontecendo, por exemplo, era líder do governo Fernando Henrique quando se criou a Lei de Responsabilidade Fiscal, né? E a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela realmente foi muito importante para fazer com que nós tivéssemos mais responsabilidade na utilização de recursos públicos, na responsabilidade fiscal, né? E isto, a partir da Lei de Responsabilidade Fiscal, sem dúvida, dificultou as ações dos governos, porque aquilo que era possível, foi secretário da Fazenda, o Aode, eu tenho muito orgulho de ter tido ele na minha equipe, né? Presidindo uma fundação importante, como a Fundação de Economia e Estatística, né? Mas o que ocorre? Nós tivemos, eu quando governador, o Aode depois como secretário de Fazenda, teve que cumprir lei de responsabilidade fiscal,
teve que pagar a dívida do passado, que agora, por uma liminar, não está sendo paga. Mas eu, por exemplo, Guilherme, 4 anos de governo sem poder fazer R$1 de nova dívida, porque o Estado estava no limite de endividamento quando eu assumi, 4 anos sem fazer R$1 de nova dívida e pagando dívida do passado, dos governos anteriores, governos que não tinham limitação para endividamento. Então, sem poder fazer dívida, endividar, e tendo que pagar a dívida do passado, foi em torno de R$1,9 bilhões ano que eu pagava de dívidas do passado, durante os 4 anos de governo, sem perdão de um dia de pagamento de dívida. Agora, se isso aconteceu, eu criticar a lei de responsabilidade fiscal, se isso dificultou minhas ações de governo, não, porque a lei de responsabilidade fiscal ela veio exatamente para dar um ordenamento novo, e foi ela que permitiu a estabilidade da moeda, foi ela que permitiu que nós tivéssemos uma situação totalmente diferente do que tínhamos antes, quando a irresponsabilidade fiscal era enorme. Agora, com o passar do tempo, a lei de responsabilidade fiscal também não está sendo cumprida como deveria. Tem se encontrado formas de desvio. Então, se tu tem uma lei de teto de gasto e tu tem que fazer alguma modificação ou tem que criar uma lei de limitação de gasto público, tu tem que saber que isso tem que acontecer para ser cumprida, que não pode haver desvios, não pode haver subterfúgios, não pode haver tentativas de burlar aquilo que está na lei. Então, eu acho que a responsabilidade fiscal ela vai ser cada vez mais necessária. Nós estamos numa eleição municipal, Guilherme, e tu está aí entrevistando os candidatos a prefeito em Porto Alegre, e essa eleição municipal é no Brasil inteiro, e os prefeitos eleitos, eles vão ter que ter muita responsabilidade fiscal, muito cuidado com o gasto público, muita otimização de cada recurso que tiver. Por quê? Porque eles vão ser impactados ainda pelos efeitos da pandemia na economia. Isso. Quer dizer, o ajuda federal foi importante, mas ela se limitou. Não acredito que o governo federal vai ter condições, pelas razões que nós colocamos, de dar nova ajuda a estados e municípios. Esses prefeitos eleitos, eles vão ter mais uma dificuldade. Aqueles que vão assumir o mandato a partir de 1º de janeiro, que vão vencer a eleição e assumir 1º de janeiro, quem for eleito no primeiro turno já vai ter um período curto de preparação para assumir. Por quê? Porque essa transição sempre é importante entre o governo que entra e o governo que sai. Pois bem, como a eleição ela vai ser em 15 de novembro e a posse em 1º de janeiro, o tempo vai ser muito curto de transição. Pior ainda para quem for para um segundo turno, que vai ser 29 de novembro o segundo turno, e o tempo de transição vai ser ainda mais curto. Então, são desafios que os novos prefeitos terão, e a responsabilidade fiscal, o cuidado com o recurso público. Quer dizer, hoje tu tens o Ministério Público cada vez mais atuante, hoje tu tem controles externos cada vez maiores, hoje tu tem a fiscalização que é feita, inclusive, através dos meios de comunicação. Quer dizer que é muito forte das redes sociais, quantos estão nos acompanhando através do Face, através do YouTube nesse momento, e as redes sociais têm um papel muito importante também no controle sobre o poder executivo, sobre o poder legislativo, sobre o judiciário. Então, o desafio vai ser muito grande. Eu te diria o seguinte, Guilherme, criar um teto de gastos no Estado tem que ser com muita responsabilidade e algo que tem que ser cumprido, não simplesmente criar uma lei que depois, de alguma forma, seja colocada em escanteio e não venha a não ser cumprida. Muito bem. Governador, eu gostaria de lhe agradecer muito a participação hoje aqui conosco. Eu sei que amanhã o senhor tem um compromisso cedo em Gramado junto ao LIDE e parabenizá-lo já antecipadamente pela participação. Os nossos parceiros do LIDE aí que vão realizar conosco o debate no dia 28 com os candidatos a prefeito. Eu gostaria de agradecer sempre a sua disponibilidade, a sua atenção aqui no nosso programa. Guilherme, primeiro eu quero te cumprimentar. Cumprimentar pela forma como tu conduz o programa, pela tua
a tua bagagem, a qualidade da forma de entrevista, do teu conhecimento, a dizer que foi uma alegria muito grande voltar ao programa, mesmo com problema na minha conexão. O problema está na minha conexão, pouco retorno. Eu, por exemplo, estou falando e eu ouço minha voz atrás. Então, infelizmente, a minha internet não funcionou bem hoje, tá? O meu sinal de internet está ruim, mas, de qualquer forma, eu fico muito feliz de ter podido conversar com todos os telespectadores da RDC, do RDC TV, com todo o pessoal que nos acompanha pelo YouTube, pelo Face, tá? Me colocar, Guilherme, à tua disposição e dizer que foi muito bom ter reencontrado, mesmo que virtualmente, não presencialmente. Eu gostaria de dar um abraço dele presencialmente, mas me encontrar com a Odi Cunha, que eu repito, é uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande pela qualidade de profissional que ele é e pela contribuição que ele deu e dará ao Estado e ao país nesses próximos anos. Muito obrigado. Governador, obrigado pelas suas palavras, que muito me honram, e é sempre um prazer recebê-lo. O senhor sempre engrandece o nosso programa aqui. Ficamos satisfeitos com a sua disponibilidade, a sua gentileza. Aode, muito obrigado também pela participação. Sabe da minha admiração também pelo trabalho que tu fizesse aqui no Rio Grande do Sul. Na sequência do trabalho do governador Rigoto, eu acho que foi o melhor período da história recente do Rio Grande do Sul, esses 8 anos, que nós sabemos foi interrompido por períodos de populismo. Talvez a nossa realidade fosse outra se nós não tivéssemos esse interregno de populismo, se nós tivéssemos mantido a linha que agora começa, né? Nós estamos tendo um período aí, novamente, de continuidade, apesar de algumas diferenças de filosofia de ação, mas, de qualquer maneira, novamente, o meu agradecimento aí pela tua disponibilidade numa sexta-feira de participar aqui do nosso programa. Guilherme, eu que agradeço, com uma satisfação poder estar no teu programa. É um programa, como já disse, foi muito bem colocado pelo governador Rigoto, muito bem conduzido por ti e com tempo e qualidade para discussão, que muitas vezes é raro hoje em dia em programas de debate. Então aqui a gente realmente consegue ter tempo e profundidade nas discussões. Dar o meu boa noite para todos que participaram, nos ouviram, né, dos ouvintes, dos telespectadores da RDC, que está no YouTube, no Facebook, e também dizer da minha imensa satisfação de poder compartilhar essas discussões, esse debate com o governador Rigoto, que eu tive o privilégio, a honra de poder trabalhar junto. É uma enorme satisfação. Espero que logo que passe essa pandemia a gente tenha mais oportunidade de nos encontrarmos, e acho que falar que é algo muito importante, que nós precisamos, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil, é uma continuidade maior de boas administrações, de bons gestores, de bons políticos, e perseverar no caminho certo. Né? Nós não vamos resolver nossos problemas em 1 ano, 2 anos, 3 anos, nós vamos precisar fazer a coisa certa durante muitos e muitos anos. Então, acho que é uma bela mensagem que passasse, eu concordo muito, de novo, uma imensa alegria, uma satisfação estar aqui. Boa noite a todos. É isso aí, obrigado novamente ao governador Germano Rigoto, ao secretário Aode Cunha. Uma próxima, depois que passar essa pandemia, espero promover o encontro dos dois presenciais aqui nos estúdios da RDC TV. Fica o meu abraço para ambos, o meu desejo de um bom final de semana. Obrigado. Vamos fazer um intervalo e nós voltamos na sequência VaptVupt, como diria o professor Raimundo, para o último bloco do Cruzando. Bloco final do Cruzando as Conversas. O nosso programa você acompanha pelos canais 24 e 524, tá claro, né? TV, pelas redes sociais, @RDCTV Digital. Nosso programa é um oferecimento do Badesul. O Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande do Sul. Conte sempre com o Badesul. De Azof BM, Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E Porto Color, soluções gráficas. A Porto Color atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da Porto Color na sua casa.
Lembrando que na segunda-feira, eu, Armando Burdi e Melanie Rupental continuamos a nossa série de entrevistas especiais com os candidatos a prefeito de Porto Alegre. Nós vamos ter aqui nos estúdios da RDC TV, Walter Neigelstein e Manuela Dávila. À tarde, no portal RDC, com Cláudio Andrade, Armando Burdi e Melanie Rupental, a participação dos candidatos a vice das respectivas chapas. E nos dias 26 e 28, a RDC TV promove o debate final entre os candidatos a vice-prefeito e a prefeito. No dia 26 de outubro, às 14 horas, sob o comando de Cláudio Andrade, o debate dos candidatos a vice-prefeito. E no dia 28, um grande evento da RDC TV em parceria com o LIDE RS, o debate final entre os candidatos a prefeito de Porto Alegre, realização no Hotel Sheraton, presencial. Você é nosso convidado a acompanhar esse confronto de ideias, de propostas, de trajetórias, de programas de governo para a capital de todos os gaúchos. E ao longo da nossa programação no portal RDC, às 17 horas, nas quartas, quintas e sextas-feiras, nós temos uma inédita cobertura das eleições do interior com sabatinas com os candidatos a prefeito das principais cidades do Rio Grande do Sul. A maior cobertura das eleições é aqui na RDC TV. Então, agradeço a todos pela audiência e também, novamente, ao secretário Aldi Cunha e ao ex-governador Germano Rigoto pelas participações hoje nesse programa especial sobre contas públicas no nosso estado e também no país. Voltamos na segunda-feira. Um excelente final de semana a todos e até mais. Cruzando as conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. O Badesul valoriza você. Valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul e Porto Color.